Amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas à nossa aula de hoje. Essa aula de hoje está sendo gravada porque, como eu havia explicado previamente, estou participando, do seminário do acampamento de jovens aqui esse final de semana na nossa missão de Toronto. Então, por essa razão, a nossa aula precisou ser gravada, tá certo? Sempre que tiver alguma coisa no final de semana, que a gente não consiga estar aqui ao vivo, pode ter certeza que eu vou dar um jeito da gente não deixar de ter a aula e fazer uma aula gravada, tá certo? Por isso, para me ajudar a manter, essa página, esse canal do YouTube ativo com aulas gratuitas para mães, por favor, me ajuda compartilhando desde já essa aula, também dando o seu like, dá o seu like aqui, curte essa aula, para o YouTube perceber que esse assunto ele é importante, ele é relevante. E comenta também, não deixe de dar o seu comentário. Se você é uma pessoa que me acompanha aqui com frequência, não deixe de comentar aqui, tá certo? Porque isso vai me ajudar a colocar mais conteúdo aqui, sobre as nossas necessidades maternas, sobre a nossa organização da rotina pessoal e familiar, sobre o nosso ser mães, mais mulheres, mais esposas, mulheres que buscam algo diferente na sua vida, tá certo? Então, por favor, não deixe de comentar, de compartilhar, de dar o seu like aqui, tá certo? Vamos lá, para nossa aula de hoje. Essa semana eu falava aqui no meu Instagram, na minha página do Instagram, que eu ia falar nessa live sobre o assunto mãe vivendo o ordinário de maneira extraordinária. Porque muitas vezes as pessoas me perguntam assim: como é que você consegue fazer tanta coisa em tão pouco tempo? Qual é a mágica que você faz? Como é que você consegue? Não foi só uma pessoa já que já me perguntou isso. Eu fiz um post essa semana falando de uma pessoa, mas já teve outras pessoas que já me falaram isso. Como é que você consegue organizar tudo de uma forma que você consiga dar conta de tanta coisa? Eu não consigo dar conta de tudo, mas eu consigo realmente organizar muita coisa no meu dia a dia, E por isso, e quando eu pensei sobre, quando eu estava pensando sobre isso, então eu pensei, vou fazer uma aula sobre isso. Eu acho que as pessoas gostariam de saber mais sobre isso. Eu acho que outras mães gostariam de saber mais como a gente faz essa mágica com o nosso tempo, certo? Como é que eu faço isso? Primeira coisa que eu quero te dizer é que essa noite passada, esse final de semana, a gente vai dar dando início à nossa mentoria Ser Família. E eu estava preparando ontem à noite as aulas da mentoria. Eu estava gravando ontem algumas aulas para a mentoria. Fiz ontem 2 aulas para a mentoria, tinha que fazer essa aula de agora. E nessa mentoria, eu vou ter encontros presenciais e aulas gravadas para as minhas alunas, as minhas mentoradas, assistirem às aulas e a gente participar dos encontros ao vivo juntas, Turmas pequenas, a gente vai conversando, enfim. E quando eu estava preparando essas aulas da mentoria ontem à noite, eu tinha que gravar essa aula aqui também, ontem à noite. Porém, eu fiquei acordada até 1h30 da manhã, gravando a segunda aula. E aí, quando eu terminei de gravar a aula, vocês não sabem o que aconteceu. Simplesmente a aula sumiu da minha tela. Eu não conseguia encontrar essa aula que eu supostamente tinha gravado. E quando eu terminei, que já era 1h30 da manhã, meu esposo já estava dormindo, Ele é muito mais entendido desses assuntos aqui, porque ele fez meio que uma gambiarra, você conhece essa palavra, gambiarra? Ele fez meio que uma gambiarra para eu conseguir fazer a aula do jeito que eu queria, Eu queria que a minha apresentação tivesse aparecendo os slides que eu tinha feito e que a minha tela aparecesse junto, e eu não tinha a aplicação adequada para fazer naquele momento. Então ele fez essa gambiarra para mim. Porém, ele foi dormir porque já estava muito tarde. E eu fiquei fazendo sozinho. Quando foi no final que eu fui ver, eu achei que não tinha salvo a aula. Na verdade, eu olhei e realmente não estava salva a aula. Quando eu fui ver, tinha apenas um print screen da tela onde eu estava gravando a minha aula. E aí, na hora que eu olhei, eu disse: Meu Deus, o que foi que aconteceu? Eu tinha falado mais de 1 hora de aula e não consegui salvar essa aula. Quando eu olhei para a tela. E aí, a única coisa que me veio foi louvar, Louvar a Deus por aquela situação, Que me pegou totalmente desprevenida. Eu me preparei para gravar aquelas aulas ontem à noite e, de repente, todo um trabalho tinha sido perdido. E na hora eu me lembrei da época que eu fazia faculdade, que eu estava terminando a monografia, e eu não salvei a monografia, estava escrevendo a monografia de madrugada, quer dizer,
E aí faltou energia na casa da minha mãe e eu salvei, e eu perdi tudo que eu tinha feito da monografia, até aquele momento, porque eu não estava salvando, né? E às vezes, quando eu começava, eu ficava, me estendia por horas escrevendo. Então, eu me lembrei muito. Só que naquele dia, né, eu ainda era muito imatura. Ainda sou, né? Ainda tô crescendo nisso, mas assim, naquela época eu era muito imatura. Então, assim, eu fiquei com uma raiva, sabe? Com uma. Sabe quando você sabe aquela raiva, aquele sentimento ruim? Eu fiquei péssima no dia. Sabe, assim, chorei muito porque tinha perdido o trabalho que eu tava fazendo. E quando foi nessa noite, né, que eu olhei que o meu trabalho tinha todo sido perdido, eu pensei, disse assim, vou fazer o que? Eu vou louvar a Deus, vou ofertar. Então eu comecei a lembrar das minhas alunas, comecei a ofertar por elas, das minhas mentoradas, comecei a ofertar por uma mentorada que ela tá com problema de saúde com o bebezinho dela, né? Comecei a ofertar por amor a Deus, dizendo, Senhor, é por amor a Ti, não foi em vão, é por amor a Ti, não foi em vão que eu fiz essa aula que não ficou gravada, é por amor a Ti, né? E fui dormir, dormi em paz, tranquila, acordei de manhã. E aí, quando foi hoje, né, organizando aqui, muito cansada, não consegui acordar às 5 horas para rezar, acordei às 7, muito cansada no meu dia. Fui falar com o Davi, ele disse, não tem o que fazer, vamos fazer de novo e tudo, né? E aí, quando foi agora que eu fui começar a gravar essa aula aqui, vocês não sabem o que aconteceu. O meu computador estava ligado em outro monitor e a aula tinha ficado gravada nesse outro monitor. Aí quando eu desconectei o meu computador desse outro monitor, a aula que tinha ficado gravada apareceu aqui nesse monitor. Então, quando eu vi isso, eu disse: Meu Deus, bendito seja a vida de louvor, que não me faz me esbarrar com as coisas ruins da vida. Bendito seja o olhar sobrenatural diante das dificuldades que acontecem na nossa vida. Por que eu contei essa história para você agora, para começar essa aula? Porque essa é a via de viver uma vida extraordinária no ordinário. A gente vai se deparando com situações ordinárias, comuns, que podem acontecer na nossa vida e que simplesmente vão acontecer, mas que a forma como a gente vive vai fazer completa diferença diante daquilo que nós vamos, das situações que vamos se apresentando a nós. E aí o extraordinário vai vir, certo? É exatamente por isso que eu te contei essa história agora, logo no início. E eu acho que eu precisava contar, né? Porque diante de tudo que aconteceu, certo? Então, assim, o nosso grande segredo de nós, mães, vivermos algo extraordinário na nossa vida ordinária é ter esse coração contrito diante de Deus. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, Bruna, tá certo, o que eu faço para organizar a minha rotina? Acordo de manhã, eu disse assim, qual é o teu segredo? Eu disse, eu faço de tudo para não perder a minha oração. E aí ela falou assim, não, sério, mas me diz, eu sei. Eu disse, isso é sério. Isso não é algo abstrato, isso é uma ideia concreta, isso é real. Né? À medida que você faz a sua parte, Deus ele vai te dar a graça de fazer aquilo que você não consegue. É simples. Eu fiquei gravando a aula ontem até 1h30 da manhã e tinha me acordado ontem às 5 da manhã. Você acha que seria natural para mim ficar esse tempo todo acordado diante de todas as demandas que eu tenho no meu dia a dia? Isso não é natural. Isso foi uma força, é uma graça que Deus me deu para nesse determinado momento eu fazer isso, porque a gente está nessa semana da abertura da mentoria, do início das aulas, e eu precisava passar mais tempo trabalhando nisso, né? Então, assim, a graça, ela vem em socorro do nosso natural, da nossa natureza, certo? A graça vai vir em socorro da nossa natureza. Quando eu pensava sobre essa aula que eu queria dar para você hoje, né? Eu me lembrava muito da família de Nazaré. Eu tive a oportunidade de morar em Nazaré em 2011 e 2012. Morei de outubro de 2011 a outubro de 2012 em Nazaré, Israel, na casa, sim, naquele lugar, na Basílica da Anunciação, morando ali perto da casa de São José e de Nossa Senhora. Foi uma grande graça. E aí eu tive essa experiência de morar lá. Quando eu morei lá, eu percebi algo que me chamou muita atenção. A vida naquela cidade é uma vida muito simples, muito simples. E eu ficava pensando, se nos nossos dias que nós vivemos hoje, a vida naquele lugar já é uma vida simples,
que não acontece muita coisa, imagine na época de Jesus e de Maria e de José. Imagine para Nossa Senhora, ela tá ali, varrendo a casa dela, aquela casa dela que tantas vezes eu tive a oportunidade de varrer, e está ali varrendo a casa dela e de repente aparece um anjo para ela, para dizer que ela vai ser a mãe do Salvador. Imagine que experiência sobrenatural ela teve no meio da vida dela, no ordinário da vida dela. Entendeu? Então, e quantas outras experiências ela chegar para José e dizer: José, eu tô grávida do Espírito Santo. E o José olhar e dizer assim: como é isso, né? E ele ir dormir e o anjo anunciar para ele em sonho que ele sim era para aceitar a Maria como a mãe do Salvador, aceitá-la como sua esposa e que eles iam construir a Santa Família, né? Então, uma vida completamente normal, completamente ordinária, mas fecundada pelo extraordinário. Essa era a família de Nazaré. E ali eu tive essa experiência de tocar concretamente naquilo que é o nosso chamado de famílias, né? Nós somos chamados como mães e como famílias a viver essa experiência de estar vivendo o sobrenatural constantemente diante das nossas obrigações cotidianas, dos nossos afazeres. É isso que é ser uma mãe que vive o ordinário, o extraordinário no ordinário. Essa é uma mulher de fé. Essa é uma mulher que vai além, que está sempre contando com essa graça, com essa providência de Deus, mesmo quando você acha que parece algo impossível, quando você acha que tem alguma coisa errada, que deu errado na sua vida. Sempre que tiver algo que você olha para a situação, tô passando por esse momento agora, né, na nossa vida. Sempre que você tiver algo na sua vida que você acha que tá ruim, que aconteceu algo que foi ruim, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai esperar em Deus, a gente vai acreditar que Deus ele tem um propósito para aquilo, né? Muitas vezes a gente fica correndo, se cansando para tentar resolver problemas que fogem do nosso alcance. Não tem como a gente tentar ficar correndo achando que vai conseguir resolver coisas que estão fora do nosso alcance. Nós fazemos sim a nossa parte. Como Santo Agostinho fala, né? O Deus que te salvou, que te criou sem ti, não te salvará sem ti. A gente precisa sim dar o nosso sim, as nossas contribuições, fazer a nossa parte. Mas no momento em que não temos mais o que fazer, é somente contar com a graça. É isso que a gente precisa fazer. Isso daí vai ser, então nisso daí vai ser fundamental nós termos uma vida de oração, porque vai ser impossível a gente poder ver o sobrenatural na nossa vida se a gente só vive na carne, se a gente só vive com coisas que não passam, buscando coisas que passam, né? Contando apenas com ajuda física, com ajuda material. Você já percebeu que tem muita gente que trabalha e não consegue conquistar nada? Você já percebeu isso? E tem gente que trabalha e consegue conquistar, sim, muitas coisas, mas só vive cansado, ou então só vive depressivo, ou então tem problemas de saúde graves, né? Não adianta a gente organizar tudo na nossa vida, querer fazer tudo de maneira perfeita na nossa vida, se a gente não conta com o auxílio da graça divina. É muito importante, e a gente só vai conseguir perceber isso se a gente tem uma vida de oração. Se a gente tem essa vida amparada na graça e na misericórdia de Deus. Não vai ser possível você conseguir encarnar isso se você ainda tem uma cabeça de que você é o seu próprio provedor, você é a sua própria provedora. Se você não tem uma visão espiritual diante das circunstâncias que vão acontecendo na sua vida. Eu quero te convidar muito, atenção mães, eu quero convidar muito você a ter essa visão espiritual sobre a sua vida. Vou te contar um exemplo. Eu estava outro dia no Shalom, aqui, né, em Toronto, lá em Toronto. E eu estava com as crianças lá no Shalom, na parte de cima do Shalom. E as crianças desceram. O Gabriel estava lá em cima com a gente e as crianças, a Mariana e a Esté desceram para ficar brincando lá embaixo. Quando foi daqui a pouco, a Mariana passa correndo na minha frente, indo para dar a volta no Shalom. E aí me veio assim, vou rezar pelo anjo da guarda da Mariana. Aí senti isso, comecei a rezar. Rezei pelo anjo da guarda da Mariana, rezei pelo anjo da guarda da Esther e do Gabriel. Quando foi, daqui a pouco, chega a Mariana, chorando, mas chorando, com a boca cortada. Ela tinha caído lá embaixo.
E aí, na hora, eu fui acudir ela, né, e pensei, Senhor, teria sido muito pior se eu não tivesse pedido a ajuda do anjo da guarda dela. Né? Então, a ajuda, esse auxílio espiritual foi lá em meu socorro quando eu não podia ir. Né? E aí, um outro dia também, eu tava numa adoração do Shalom aqui, lá em Toronto também. Nesse dia eu fui sozinha e o Davi ficou com as crianças em casa. E no meio da adoração, eu comecei a rezar e eu senti que eu deveria rezar pelo anjo da guarda dos meus filhos novamente, né? E comecei a rezar e me lembrei muito da Esther. Fiquei, não, Deus, eu vou rezar aqui pela Esther. Comecei a rezar pela Esther. Nesse dia, quando eu cheguei em casa, 11 horas da noite, ela me recebe na porta, com a boca cortada, com um galo na cabeça, uma queda assim terrível. Ela caiu muito feio mesmo. E aí, quando eu fui recebê-la, né, elas foram me contar que ela estava pulando do sofá pro chão quando estava assistindo um filme e ela caiu de frente para uma mesinha que tinha na nossa sala. E aí ela se cortou. E eu fiquei assim, meu Deus, bendito seja anjo da guarda da Esther, que foi me avisar e pediu para eu rezar por ela, né? Então, quando a gente tem essa e eu posso contar, gente, milhares de testemunhos quanto a isso. Eu tenho vários sobre isso. Então, assim, nisso a gente pode perceber a importância de nós, mães, termos uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. Muitas vezes a gente tá preocupada, às vezes mães de jovens, adolescentes, né? Ficam pensando, ai, meu filho sai, eu não sei com quem, eu não sei o que está acontecendo com ele, o que aconteceu com ele sai tarde, volta só de manhã, tem amigos que eu não gosto. O que é que você está fazendo para esse filho em que você não pode estar lá? Você acha que só o fato de você falar e falar e falar com seu filho vai resolver alguma coisa? Não vai. Muitas vezes, onde a gente não pode chegar, sim, o anjo da guarda dele pode chegar, a intervenção divina pode chegar na vida dele. Certo? Então, o que eu quero te pedir, né, te convidar hoje é a ser essa mãe de mais oração, né, de contar mais com a visão, com a vida extraordinária, diante das situações que você consegue, sim, e que também você não consegue resolver. Como é que está sendo a sua relação com o seu esposo, por exemplo? Quantas mulheres veem o esposo numa vida ruim, um homem que é distante, um homem que bebe muito, um homem agressivo, um homem que não dá atenção para casa, um homem que tem outra mulher. O que você está fazendo para ajudar o seu esposo a ser transformado? Você está só reclamando dele o tempo inteiro? Você está rezando por ele? Você está pedindo a Deus a graça de uma transformação na vida dele? Você está pedindo pelo anjo da guarda dele quando ele sai de casa? O que você tem feito? Você acha que só as suas forças humanas, as suas palavras, vão conseguir resolver a situação do seu esposo? O que você tem feito para ajudá-lo a transformar a vida dele? Só suas palavras muitas vezes não vão resolver. Na verdade, a maioria delas não resolvem. O que vai resolver são os testemunhos, são os exemplos, os testemunhos. Outro dia eu estava vendo uma pregação do Frei Gilson e ele falava isso para as mulheres que estavam lá. Ele dizia assim: mulheres, quem está aqui com seu marido na igreja, levanta a mão. Aí umas levantavam. Aí outras, e ele falava assim: e quem não tá aqui com o marido na igreja? Vou contar uma coisa para vocês. Vocês precisam continuar vindo e rezar pelos seus maridos e mudar dentro da sua casa. Você precisa mostrar para ele que ir para a igreja está fazendo efeito na tua vida. Né? Porque muitas vezes vocês vêm para a igreja aqui em casa e ficam reclamando dele o tempo todo. Você não está fazendo a diferença na sua casa. Você só está dando, querendo dar lição de moral dentro de casa. E na hora de você fazer o que você precisa fazer mesmo dentro de casa, que é mostrar que você é uma mulher diferente, uma mulher de fé. Ao invés de você mostrar que a igreja está fazendo alguma diferença na sua vida, você faz o contrário, você só aponta o dedo para ele, só reclama para ele. Então, não deixe de vir para a igreja, reze por ele, né? Ele foi falando, não deixe de ir para a igreja, reze por ele e faça a diferença na sua vida. E não deixe de rezar por ele. Ele estava exatamente estimulando para que as mulheres não parassem de rezar pelos seus esposos, para que um dia, sim, eles pudessem ir lá com elas. Então, essa nossa vivência, né, espiritual vai fazer muita diferença na nossa vida cotidiana. Uma outra coisa que eu pensava também é sobre essa questão que se fala muito do empoderamento feminino. Né? Se fala muito que a mulher ela precisa ser empoderada, que ela precisa ser forte, valente, de se igualar ao homem, de adquirir, de entrar no mercado e ser aquela mulher que vai ganhar mais dinheiro, vai ganhar a mesma coisa ou mais do que o homem. Gente, se a gente fosse remunerado por tudo que a gente faz, a gente ganharia muito dinheiro, né? Não é mesmo? Mas assim, sempre se fala muito disso, né? Da igualdade, dos direitos iguais,
né? Mas a gente se esquece o que é o verdadeiro empoderamento feminino. Me diga você, o que você acha que é o verdadeiro empoderamento feminino? Deixe nos comentários aqui para mim o que você acha que é esse empoderamento feminino. E aí eu estava escrevendo sobre isso, coloquei assim, que o empoderamento feminino não é ser igual ao homem, mas é dar a vida. A mulher, ela tem esse poder de dar a vida, certo? Quem tirou o nosso poder de dar a vida, né? Quem fala, né, essa ladainha, essa história, né, de que a mulher tem o empoderamento feminino é se igualar ao homem, ela está querendo trocar o seu verdadeiro poder, que é o poder de dar a vida. E está querendo te trocar a teu poder, querendo te trocar o teu poder por ideias falsas de poder, certo? A mulher, ela vai ter o poder através de um cuidado materno, através do dar sim à vida. A mulher que está lá e cuida e arranca o filho da morte, que traz o filho no ventre, a mulher que cuida de uma família, que dá vida a uma casa, a mulher que constrói uma identidade dentro do lar, a mulher que vê a sua própria identidade e se encontra na maternidade e sabe o seu lugar na hora de falar dentro de casa, na hora de conversar com o esposo, de saber com jeitinho como é que a gente vai resolver as coisas dentro de casa. Esse é o verdadeiro empoderamento feminino, que as pessoas aí fora não estão querendo que você saiba mais. Por quê? Porque se você tem o seu empoderamento verdadeiro, se você realmente sabe qual é o seu poder diante das situações que acontecem na sua família, a sua família vai ser uma família totalmente diferente. E o mundo não quer essa família totalmente diferente. O mundo não quer que a sua família seja essa família construída com bases corretas. O mundo não quer que os seus filhos tenham uma cabeça diferente. O mundo não quer que a sua família, que o seu esposo esteja em unidade contigo. O mundo não quer isso. Né? Eles querem que a gente esteja nessa briga constante, nessa luta constante com a nossa família, com o nosso esposo e conosco mesmas. Porque quando a gente quer só seguir essa ideia que vem sendo colocada na nossa cabeça, a gente acaba tendo essa luta constante até conosco mesmos, né? Uma luta interior constante, né? De que eu tenho que ir, mas ao mesmo tempo eu quero me organizar aqui dentro de mim, né? Eu tenho algo que eu preciso reconhecer em mim, preencher em mim mesma, mas que ao mesmo tempo eu não posso ficar aqui, eu preciso ir além de mim mesma e fazer coisas que muitas vezes eu não tenho nem vontade, eu não sou nem chamada, eu não tenho paciência, eu não tenho, assim, eu tenho capacidade, sim, porque a mulher, ela é muito capaz. Nós somos capazes de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes a gente vai ali e faz, mas muitas vezes a gente está pegando essas nossas forças, gastando as nossas forças em coisas que não vão nos construir, em coisas que não vão nos satisfazer, em coisas que não vão nos preencher. E aí é onde a gente vê essa luta interior entre o estar ali e sair, ser presente em casa, ser ausente em casa, né? Trabalhar fora ou trabalhar dentro de casa, deixar a família ou ir para a família, né? Existe uma luta constante dentro de nós em relação a isso, não é mesmo? Então, quando a gente reconhece esse nosso poder, a gente vai vendo qual é o nosso verdadeiro poder, a gente vai vendo como a gente consegue fazer, inclusive isso, ir além, fazer aquilo que nós não queremos, mas também estar presentes ali onde nós devemos e nós queremos, né? E a nossa organização vai fazer todo sentido também, porque além de contar com o auxílio da graça, que eu falava no início, né? Diante do meu cotidiano, diante das situações que vão acontecendo, eu também consigo saber que eu estou ali no lugar que eu devo estar em cada momento da minha vida, vou estar me dando da forma que eu devo, porque esse é o meu poder, é o meu maior poder, é esse poder de dar-se, de dar a vida. E ao mesmo tempo eu posso sim fazer as outras coisas que eu preciso fazer, mas em prol daquilo que eu preciso me doar, daquilo que eu preciso dar à vida, certo? Então, ontem
quando eu estava aqui no Canadá, não foi a festa de Corpus Christi ontem, no Brasil foi, né? Foi comemorado no exato dia. Aqui no Canadá, esse preceito ele é passado, essa solenidade é passada para o domingo seguinte. Então a gente vai viver amanhã. Amanhã, certo? No domingo. E aí ontem, quando eu estava lendo o evangelho de ontem, Deus falava no evangelho, não era no evangelho, era na primeira leitura. Ele falava assim, que como recém-nascidos, nós precisamos ter um leite puro. E esse leite puro é um leite espiritual, que a gente vai ter, com esse leite espiritual, a gente vai crescer na fé e na salvação, e a gente vai provar como Deus é bom. Aquela história, né, do provar e ver de como o Senhor é bom. Então, como recém-nascidos, nós precisamos ter esse leite puro espiritual. Na nossa vida, para o recém-nascido crescer, ele precisa ter o leite materno. Então, assim como os recém-nascidos precisam desse leite materno, nós mães, nós mulheres, foi algo que Deus me colocou quando eu estava rezando, né? Nós, todos nós, como batizados, mas especificamente falando para nós aqui, como mães, como mulheres, como esposas, nós precisamos desse alimento espiritual para crescer, né? A gente não consegue fazer tudo que a gente tem para fazer na nossa vida sem esse leite espiritual, sem essa amizade com Deus, sem esse momento de estar, de intimidade com Ele, dessa amizade com Ele, né? Então, o que eu quero te dizer, né, com tudo isso nessa aula de hoje é: nós precisamos, sim, fazer muitas coisas no nosso dia. Faz parte da nossa vida, né, ter que lidar com muitos pratos ao mesmo tempo. E é próprio de algo que Deus nos deu, né, já, né, desse pensamento amplo de olhar para várias coisas ao mesmo tempo, né, diferente do homem, que ele é mais focado, a mulher tem uma visão mais ampla das situações. Mas sabendo que quando a gente conta só com as nossas próprias forças, vai ser muito difícil a gente dar conta de tudo que a gente tem para fazer, certo? A gente realmente precisa se focar naquilo que é o importante, e o mais importante é Deus. Porque quando a gente tem esse leite espiritual, a gente tem essa amizade com Deus, a gente vai sim conseguir crescer. A gente vai sim conseguir dar os passos necessários diante daquelas situações que nós precisamos viver no nosso dia a dia, tá bom? Então, essa aula de hoje foi principalmente para falar sobre isso, para falar que é possível a gente viver sim muitas coisas na nossa vida ordinária, mas que vai ser muito difícil a gente viver o que a gente precisa viver se a gente contar somente com as nossas próprias forças, com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria organização. Mais do que falar sobre a organização, né, nesse meu conteúdo, eu quero te ensinar como a gente deve fazer da maneira correta, que é buscando sempre estar na presença de Deus e contando com o auxílio da graça de Deus para a gente conseguir prosseguir naquilo que a gente tem que viver na nossa vida, tá bom? Então, meninas, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. No Pleno Ser Família, ele tá disponível à venda o tempo todo. Se você quiser adquirir o Pleno Ser Família, ele tá lá na minha página do Instagram, só clicar no link da bio do meu Instagram. A Mentoria Ser Família, agora ela tá com vagas encerradas, graças a Deus. E se você quiser se inscrever para a Mentoria Ser Família, que vai abrir de novo só daqui a 3 meses, você me manda um direct no Instagram também. E você me dá o seu e-mail e eu te coloco na lista de espera, tá bom? Então, um bom final de semana, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.